Fala pessoal, seguindo aqui nossa correção da Canguru de 2021. Vamos dar uma olhada qual a gente vai fazer hoje. Então vamos lá galera, mas antes de começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá bom? E compartilha com 5, 10 amigos. Então vamos lá galera, continuando hoje, nível S, fechando ali as questões iniciais, certo? Então vamos ali a partir do número 6. Lembrando que se você perdeu alguma das questões anteriores desse nível ou de outros níveis, olha nossa playlist, que a gente tem todas as correções de todos os níveis aqui no canal. Então olha lá. A número 6 nos falava o seguinte: uma folha retangular de papel tem comprimento x e largura y, sendo que x é maior que y. Beleza, a gente vai precisar dessa informação. A folha pode ser dobrada de um modo a formar a superfície lateral de um cilindro de duas diferentes formas. Então a gente pode fazer essa dobradura, né, para ter dois cilindros diferentes aqui. Qual é a razão entre o volume do cilindro mais longo com o cilindro mais curto? Então beleza, vamos dar uma olhada aqui como é que vai ser o desenho dos nossos cilindros. Esse cilindro eu posso ter ele da seguinte forma, né? Já que eu tenho aqui minha folha de papel e ele falou que x é maior do que y, eu posso ter um primeiro cilindro que ele é formado da seguinte forma: a altura fica sendo y e a minha base ali ela é formada pelo comprimento do x. E eu vou ter um outro cilindro, onde esse outro cilindro, a altura dele fica sendo o x e a base dele é formada ali pelo comprimento do y, certo? E é claro que nesse caso aqui, no nosso desenho, o cilindro mais longo é aquele de maior altura. Então, na anotação que a gente acabou de fazer aqui, o cilindro vermelho ele é mais longo do que o azul, tá? Então vamos fazer a ideia dos volumes, né? Que ele quer que a gente trabalhe com os volumes. Claro que a gente calcular para um deles, a ideia vai ser similar para o outro. Então vamos olhar para o volume do cilindro de vermelho. Como que vai ficar? A gente sabe que o volume ele é dado por área da base vezes a altura. E a área de uma base aqui, ele é dado por, já que a minha base é uma circunferência, é πr ao quadrado, né? Na verdade, a base é um círculo. Πr ao quadrado. Como que eu posso encontrar esse raio? Esse raio vai ser dado pela seguinte ideia. Quando eu pego aquela folha e faço a dobradura para ter o cilindro, na verdade ali aquele lado que era y, ao enrolar, ele fica sendo o comprimento da minha circunferência. E o comprimento a gente sabe que é dado por 2πr. Então, no caso do cilindro de vermelho, o meu comprimento é y, que é igual a 2πr. Dessa forma, o meu raio é dado por y dividido por 2π. Então, esse é o raio do cilindro de vermelho. Vamos calcular a área da base dele. Então, a área da base é dada por π, que multiplica esse raio ao quadrado. Esse valor ao quadrado, a gente vai ter y ao quadrado, 2 ao quadrado, que é 4, π ao quadrado. Esse π eu posso simplificar com π ao quadrado, então a gente fica tendo que a área da base é dada por y ao quadrado sobre 4π. Seguindo essa ideia, então o volume do cilindro de vermelho ele é dado por essa base, que é y ao quadrado sobre 4π, vezes a altura, que é x. Então a gente vai ficar aqui com o seguinte: y ao quadrado sobre 4π vezes x. De forma similar, a gente vai ter o volume do cilindro de azul. Basta inverter as variáveis, né? Porque no cilindro de azul, se a gente olhar com calma lá, a gente tem que agora a altura é y e a base que vai ser em cima daquele x. Então é só a gente inverter as variáveis aqui. Ele vai ser dado para o x ao quadrado sobre 4π vezes y. E como ele quer a razão, ou seja, a divisão entre o mais longo pelo mais curto, na simbologia que a gente usou aqui,
O mais longo nosso é o de vermelho, eu vou dividir ele pelo valor do mais curto. A gente tem divisão de frações. Divisão de fração nada mais é do que conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou inverter esses valores do volume de azul. Então, eu vou ficar com 4π sobre x ao quadrado y. Então, aqui simplificando 4π com 4π, 1y com o y de baixo, 1x com o outro x. Então, aqui a gente fica com o seguinte resultado, né? Na parte superior, sobrei com 1y e na parte inferior apenas com 1x. Então, a gente ficou ali com essa fração, y sobre x. E y sobre x, qual item que a gente tem aqui que representa essa razão? Y sobre x a gente tem que é o gabarito item B. B de bola, B de bosque. A gente matou aqui usando só a ideia inicial do que é a ideia de volume de um cilindro, certo? E a gente tem na visualização da figura. Beleza? Vamos de próximo. Olha lá, a questão 7 trabalha o seguinte. Seja x igual a π sobre 4. Qual dos números a seguir é o maior? Então, ele vai trabalhar com os valores de x. Quem que é o maior deles? X à quarta, x quadrado, x, raiz quadrada de x ou raiz quarta de x. Então, o que a gente pode ter aqui a ideia? Que quando eu estou trabalhando com uma fração, para ficar fácil a visualização, eu vou colocar uma fração simples. Vamos imaginar que o nosso x seria 1/2. O que eu posso trabalhar em cima disso daqui? Uma desigualdade que é a seguinte, que x ao quadrado ele é menor do que x. Sempre que eu estou trabalhando com frações, isso vai ser uma verdade. Eu vou dar o exemplo com esse meio, mas serve para qualquer outra fração, ou seja, qualquer valor entre 0 e 1, essa desigualdade é verdadeira. Por quê? Se eu tenho 1/2 ao quadrado, ele é 1/4. E isso é menor do que 1/2, né? Já que 1/4, a gente sabe que ele vale 0,25 e 1/2 ele vale 0,5. Certo? Então, toda vez que eu estiver trabalhando com frações, essa desigualdade ela é verdadeira. X ao quadrado é menor do que x. A gente fez aqui um teste só para visualizar isso, certo? Então, x ao quadrado é menor do que x. Dessa forma, eu já elimino o x ao quadrado como sendo maior. Beleza. Trabalhando com essa desigualdade, que x ao quadrado é menor do que x, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar ambos os lados da minha desigualdade por x ao quadrado. Se eu multiplico ambos os lados por x ao quadrado, eu vou ter que x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta é menor do que x ao cubo. E a gente sabe que isso é menor do que x quadrado, que é menor do que x, pela primeira desigualdade que a gente tem. Ou seja, o x à quarta ele é menor do que o x. Então, a gente já elimina o item A também. Beleza? Pegando a ideia da desigualdade novamente, para pensar nos outros itens. A gente tem que x ao quadrado é menor do que x, eu posso extrair a raiz de ambos os lados. Então, eu vou ter aqui a raiz quadrada de x quadrado e a raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x ao quadrado, a gente sabe que é o módulo de x, mas como o nosso valor ali, π sobre 4, é positivo, então eu vou colocar ele sendo x. Então, a gente fica aqui que a ideia de x ele é menor do que raiz de x. Certo? Então, aqui a gente já descarta mais uma opção. O x ela é menor do que raiz de x. Então, a gente descartou mais um item. A gente sabe que a letra C não nos serve. Por quê? O raiz de x está sendo maior do que o x, que por enquanto era o nosso maior gabarito. Certo? E, por fim, a gente pode trabalhar ali ainda com a desigualdade, porque a gente extraiu a raiz. A gente colocou que a raiz quadrada de x ao quadrado era menor do que a raiz de x. Só que se eu faço a raiz novamente, porque a raiz quadrada da raiz quadrada não é a raiz quarta, ok. Então, nós temos que a raiz quarta de x ao quadrado é igual não, né? Ela vai ser menor
do que a raiz quarta de x. Só que a raiz quarta de x², a gente sabe que isso é raiz quadrada de x, simplificando o índice com o expoente. E isso é menor do que a raiz quarta de x. Então, novamente, raiz quadrada de x ficou menor do que a raiz quarta. A gente elimina o item D e a gente tem que o nosso gabarito é a letra E. O maior número que a gente vai ter é a raiz quarta do x, quando o nosso x é uma fração, por exemplo, aquele π/4. Okay? Letra E é de eu dei conta e eu acertei. Beleza? Só trabalhando essa ideia de desigualdade, a gente matava essa questão com tranquilidade, galera. Beleza? Vamos mais. Vamos para a questão 8, que trouxe o seguinte. Quantos números de 3 algarismos têm apenas os algarismos 1, 3 e 5, repetidos ou não, e são divisíveis por 5? Então, beleza. Aqui, questãozinha de princípio multiplicativo, combinatória, tranquila, né? Que ela trouxe o seguinte, eu estou formando números de 3 dígitos, aonde os únicos dígitos que a gente está utilizando ali são os números 1, 3 e 5, que podem se repetir ou não, e eles devem ser divisíveis por 5. Para um número ser divisível por 5, a gente sabe que ele tem que terminar em 0 ou em 5. Mas como a gente está trabalhando apenas com 1, 3 e 5, então eu tenho apenas uma possibilidade, que é ele terminar em 5. Beleza. Como a gente tem a ideia que eles podem se repetir ou não, eu posso usar qualquer um dos 3 números, 1, 3 e 5, para essa posição. Tenho 3 opções. E para a posição das dezenas também, eu posso trabalhar com 1, o 3 ou 5, porque eles podem se repetir ou não, vai depender do caso. Então também tenho 3 opções para esse caso. Então, princípio multiplicativo, a gente multiplica aquilo ali. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 1, na calculadora é 9. E 9 a gente tem ali sendo o item C. C de certo. Uma questãozinha rápida aí para a gente fazer. Ok? Então, bastava trabalhar ali a ideia do princípio multiplicativo. Vamos mais, galera. Questão 9. A 9 nos trouxe o seguinte. Olha lá comigo. Ela falou lá. Qual é a área do triângulo cujos vértices têm coordenadas PQ, 3PQ e 2P, 3Q, sendo que P e Q são estritamente positivos? Então, beleza. Vamos fazer o desenho disso. Desenhando esses itens, a gente vai ter o seguinte, né? Vamos fazer o esboço de como seria esse triângulo. Temos aqui os eixos x e y. Como ele falou que o P e Q são positivos, então eu vou marcar esses pontos no meu primeiro quadrante. Tá? Tanto P como Q vão ser positivos. Então eu vou marcar meu primeiro ponto, P, Q. Eles sendo iguais ou não, isso não vai interferir. Então aqui eu tenho meu primeiro ponto, P e Q. O segundo ponto é dado por 3P, então eu vou ter 3 medidas aqui para ser o 3P e Q. Então a minha base do triângulo está sendo essa medida. E por fim, 2P, que nós já temos aqui, com 3Q. Então vou colocar aqui 3 medidas idênticas aqui. 3Q com o 2P. Temos aqui nossos 3 pontos e temos o nosso triângulo. Desenhando a mão livre, temos aqui o nosso triângulo. Beleza. E ele está falando sobre a área desse triângulo. Uma das formas que a gente trabalha a área do triângulo, na verdade a mais básica de todos, a área é dada por base vezes altura dividido por 2. Ok. Qual que é a base? Se ele está indo ali de P até 3P, então ali claramente minha base é 3P menos P. Eu tenho que minha base é 2P. Ok. E a altura? Mesma ideia, ele está indo de Q a 3Q. Então, ali são 2Q. Beleza, vamos fazer essa área. Então, a área é dada por a base, que é 2P, vezes altura 2Q, tudo dividido por 2. Posso simplificar 2 com 2. Então, a nossa área vai ser dada por 2PQ.
E 2pq, a gente tem aqui item C. C de certo. Está dizendo aqui nossa questão 9. Questão 9, quase fechando as questões iniciais, né? Vamos para 10 para a gente fechar essa rodada. Olha lá, na questão 10, trouxe o seguinte. A parábola, na figura, que está ali no alto, tem a equação na forma y igual a x² mais bx mais c, para alguns números reais distintos a, b e c. Qual das equações a seguir poderia ser uma equação para a reta da figura? Então, beleza. Ali, achei que faltou ele colocar para vocês, galera, só para ficar mais completa a questão, ele falar que aquele a tem que ser diferente de zero, né? Porque se o a for zero, a gente não tem uma parábola. Mas ele não colocou essa questão. Beleza. Então, ok. Olhando para a nossa figura, com calma ali, qual é o valor, qual é a coordenada, aliás, desse ponto que eu marquei, onde toca o eixo y? Qual é a coordenada daquele ali, pensando na parábola? Claramente, aquele ponto ali, ele é formado por 0 e c. Certo? Beleza. Então, se aquele ponto é formado por 0 e c, e eu tenho que a minha reta também passa por ali, né? Eu vou ter um outro ponto aqui. Então, a reta e a nossa parábola estão nesses dois pontos que eu marquei, eles têm que ser iguais. Então, eu vou igualar, porque a gente tem que y igual a y, eu vou igualar, mas antes de igualar, olhando para aquele ponto C que eu marquei, a gente já pode tirar alguns itens. Por exemplo, se eu marquei aquele ponto lá sendo 0 e c, ele é o coeficiente linear da nossa parábola, ele também tem que ser o coeficiente linear da nossa reta. Porque o coeficiente linear da reta também é onde corta o eixo y. Pensando nisso, o coeficiente linear tem que ser c. Então a gente tem ali o item A e o item D de dado. Os demais a gente pode eliminar. Porque o coeficiente linear ele não colocou sendo aquela coordenada. Então, beleza. Vamos igualar com o item A, por exemplo. Então, eu vou colocar lá que, como eu tenho aqui y e y, né, eu posso igualar tranquilamente. Então, eu vou ter aqui ax² mais bx mais c, que é a nossa parábola. Ela tem que ser igual a, pegando a equação da reta do item A, bx mais c. Se eu igualo isso daqui, olha lá, eu tenho c somando de ambos os lados e bx também. Então, eu sobro com a seguinte ideia aqui. Ax² é igual a zero. Duas coisas multiplicando sendo zero. Para isso acontecer, o a tem que ser zero, ou o x² tem que ser zero. Só que se x² é zero, a gente tem que x é zero. Só que, se x fosse zero, ele seria uma das raízes. E, claramente, ele não está marcando lá no valor de zero, como sendo uma raiz, né? As nossas raízes aí claramente estão sendo valores negativos. Estão na parte negativa de x. Então, esse item não nos atende. Primeiro, porque o a não pode ser zero, que é uma das opções, né? Mas como ali tem o ou, para finalizar que o item A também está errado, o x deveria ser zero, mas ele não pode ser zero por causa da questão de onde estão as nossas raízes. Então, por eliminação, a gente tem aqui que o nosso gabarito vai ser o item D. Se eu igualar essas equações, a gente vai ver que o item D nos atende. D de dei conta, matando as 10 primeiras do nível S, galera. Então aqui a gente matou as iniciais do nível S. Continua acompanhando aí que a gente vai fazer a correção de todas as questões de todos os níveis. Se ainda não saiu a do nível que você quer, continue acompanhando, que nas próximas a gente continua fazendo. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.